Olha, vamos entrevistar agora a doutora Amarilis Borba. Amarilis Borba, aí nós vamos conversar sobre a importância da vacina, pois a imunização é, então, essencial para a vida de todos nós, tá bom? Doutora Amarilis Borba, como é que vai a senhora? Tudo bem, doutora? Bem, você? Ai, estou muito bem, estou feliz. Quando o André me falou, doutora Amarilis vai dar entrevista pra gente, sabe? Não acredito, não. Eu gosto muito dela, adoro a doutora Amarilis. Doutora Amarilis, já a gente fala sobre vacina, vamos trocar umas figurinhas? Doutora Amarilis, a senhora tem fama, assim, de durona, de dizer a palavra assim na lata. Aí eu digo assim, oh, beleza, eu acho é bom, porque eu sou privilegiado, que ela sempre me tratou com muito carinho, né? Foi o que a senhora viu em mim, foi um menino regordo, que a senhora me viu bem no comecinho aí, da minha carreira jornalística, e a senhora sempre se agradou de mim, sempre foi com muita simpatia. Nossa senhora, bem-vinda, doutora Amarilis, seja bem-vinda ao Cidade Viva. Bom dia a todos. As pessoas que estão assistindo a televisão, e é muito interessante a gente continuar falando dessa ação que é tão importante, que é a vacinação. Graças a ela, Laércio, nós hoje temos doenças que já foram erradicadas do planeta Terra, como a varíola, que é uma doença muito grave e que não tem tratamento. Estamos no caminho para erradicar da Terra também a paralisia infantil, que a gente sabe que nas décadas passadas matou muita gente, tanto adulto como criança, e os que não morreram ficaram deficientes físicos o resto da vida. Além disso, a gente tem conseguido controlar várias doenças, como o sarampo, difteria, o tétano, a rubéola congênita, que deixa a criança ou cega, ou surda, ou com o cérebro pequeno, ou com problema cardíaco, e se conseguiu fazer isso graças à vacinação. Doutora Amarilis, a senhora como minha professora, que a senhora é professora também, me fala uma coisa, a vacina surgiu mesmo só a partir de Oswaldo Cruz, ou existia algum outro imunizante que as pessoas da população usava para tentar se salvar de alguma peste? Olha, desde os anos de 1700 e pouco, parece 56, que existe essa ideia dos cientistas produzir alguma coisa que evitasse. Nós temos aí, por exemplo, a vacina contra a raiva, que foi o francês Louis Pasteur, que inventou, e ele passou muitos anos fazendo isso, e é uma vacina que ainda hoje ela continua válida, sendo feita e evitando muitas mortes. Por exemplo, Teresina não tem morte por raiva humana há mais de 25 anos. E nós precisamos também ter cuidado com nossos animais de estimação, como os gatos e os cachorros. E vai aqui um aviso, não é correto você ficar alimentando os animais silvestres, como, por exemplo, os soim, os macacos, porque eles podem estar contaminados pelo vírus da raiva e pode contaminar você através de uma mordida no seu corpo. E a vacina veio de muito tempo, né? Que até mesmo na época da ditadura militar era bem vista, né? O pessoal apoiava a vacina, mesmo que existisse naquele tempo aí, ainda um grupo que não acreditava em vacina, dizendo que virava bezerro. Naquele tempo era bezerro, né? Dizer que as pessoas viravam era bezerro naquela época, né? Ele sempre teve negacionista. E agora é jacaré, né? E é interessante que nessa época da ditadura, em 1975, era uma infecção grave por uma bactéria chamada meningococo, que causava uma meningite grave que muito frequentemente levava à morte. E foi uma verdadeira epidemia que ocorreu no Brasil. E graças à vacina a gente conseguimos, então, controlar, e hoje essa vacina é feita aos 3 meses, aos 5 meses de idade e depois uma dose de reforço. Então, mostra que vacina é válido e causa benefício. E com certeza também a idade da pessoa, né, aumentou aí, tem uma expectativa de vida. Com certeza a medicina avançou bastante, mas primeiramente a base foi por conta da vacina. Foi, exato, e não só isso, Leste. A gente tem que ver que a mortalidade infantil diminuiu no mundo graças à vacina.
porque as crianças morriam muito dessas doenças infecciosas ou então da sequela dessas doenças que estão sob controle com a vacina. Por exemplo, na década de 70, 80, 90, morria muito recém-nascido no Piauí, em Teresina e no Brasil, de tétano neonatal. O menino nascia, a mãe não tinha sido vacinada, depois ele apanhava tétano por causa da cicatriz do umbigo, e aí, quando ele começava com tétano, era 99,9%, ele ia à morte. Essas vacinas que a gente já tomou há muito tempo, geração por geração, foram aplicadas aí em toda uma população, um número bem grande. A senhora acredita que esse negacionismo que existe agora, a gente não tomando vacina, é falta de ver o passado, de olhar para trás, olhar seu rastro, olhar suas pisadas, olhar como ele foi vacinado, sua mãe foi vacinada, seu avô foi vacinado, ele também já foi vacinado de várias formas. E hoje em dia, num momento tão importante, tão necessário, as pessoas ficam assim, não, essa vacina vai te colocar um chip para te manobrar, não, essa vacina vai te matar, vai te trazer alguma história. É uma coisa tão sem lógica que a gente fica tão triste e às vezes até ressentido, né? Porque essa opinião às vezes vem de pessoas muito próximas a gente, né? Vem de pessoas muito amigas, muito chegadas a gente e estão ainda aí repugnando a vacina, né? Não querem se vacinar. Bem, tem que se vacinar. Essa vacina é como qualquer uma outra que foi descoberta naquela época, né? Que salvou muitas vidas, como agora também já está salvando por conta dela. Eu acho que muitas coisas, essa causa que você colocou aí, é das pessoas não olhar para trás e ver que ele é um vacinado que não está tendo essas doenças sob controle por causa da vacina. Também a outra variável que eu acho que interfere é que as pessoas não veem mais essas doenças. Por exemplo, os médicos, os enfermeiros formados nos últimos 5, 6 anos, por exemplo, em Teresina, nunca viram caso de sarampo, nunca mais viram caso de difteria. Então, as pessoas tiram a conclusão errada de que não precisa vacinar porque a doença não existe. Não existe porque foi vacinada, né? Não existe a doença, mas existe a infecção, existe o vírus, existe a bactéria que está andando. E as pessoas têm que entender, Laís, que quando você viaja, quando você anda, mesmo na rua, dentro da sua casa, você está transportando seus vírus e suas bactérias. Que eu não sei se eu transmitir para você, você vai adoecer ou não, ou vai ter só a infecção. Portanto, as pessoas têm que entender, por exemplo, a vacina da dengue. Quanto tempo já se está estudando e até hoje não conseguiu? Por quê? Porque é um vírus, vamos dizer assim, problemático. Você tem 4 tipos de vírus e um não protege contra os outros. Então, teria que ser uma vacina com os 4 vírus. Por que não tem vacina contra o HIV? Porque é um vírus que ele se reproduz e essas cópias são diferentes. É o que a gente chama de variante. Então, por isso que para controlar o vírus do HIV, se é usado um coquetel com pelo menos 3 produtos diferentes, 3 medicamentos diferentes. Então, isso mostra uma certa dificuldade que se vai ter numa medicação para o Covid, por exemplo, nos próximos anos. Doutora Marilis, eu gostaria que a senhora comentasse, agora voltando para o assunto mais fresquinho, né, que a gente está rolando aí, que é a questão das crianças retornarem às aulas. Já é comum, todo ano, quando a meninada se reúne dentro da sala de aula, aí vem o pessoal com gripe, com piolho, com a catapora, com alguma coisa assim, porque é normal, né? E agora, com essa pandemia, esse pessoal sem ser vacinado, a senhora suspirou, eu também suspirei daqui. Como é que pode? Qual o resultado disso, né? Faltando tão pouco tempo, já começou a vacina, esperar mais 2, 3 meses. Qual a opinião da senhora? Será que cola com a minha? Olha, o que a gente tem visto na literatura internacional e mundial é o primeiro, vamos dizer, conceito. É que o prejuízo para a criança da falta de ir à escola é muito, muito grave. E a recuperação é uma grande interrogação. Bem, tem esse fator, tanto é que se fala que está sendo orientado fazer as medidas de proteção,
e a criança ir para a escola. Pode ser em regime presencial ou pela internet ou virtual, para que a criança não seja mais prejudicada. Nós já estamos com 2 anos em prejuízo para a escolaridade, a educação das crianças e também dos adolescentes, e mesmo os que estão nas universidades. Então, nós precisamos, eu acho que, enfrentar, usar máscara, lavar a mão com água e sabão, e se não for possível naquele momento, passar álcool e manter distância. E isso tem demonstrado que é uma coisa, que é uma ação que você pode fazer, plausível, e que só custa você ter o interesse e a decisão de fazer. Isso envolve, essa decisão tem que ser tomada em grupo, né? Como se fosse uma reunião em família, que é para cada família, conversando com os pais, com os cuidadores das crianças, conversando com a meninada também e com os profissionais, né, das instituições aí que vão receber um grande número de pessoas ainda não vacinadas. É necessário, né, essa consciência. Exato, você tem que informar, insistir, conversar, mostrar utilidade, como eu gostaria de estar abraçando as minhas pessoas amigas, mas no momento não é oportuno, eu não devo. Então, criançada, não vá fazer isso. Vá à escola, use a máscara, não fique tirando a máscara, que é para você poder continuar os seus estudos e, no futuro, ser um grande colaborador no desenvolvimento de Teresina, do Piauí e do Brasil. Doutora Marilis, muitas crianças se foram por conta da Covid, né? Infelizmente, mas o número foi bem menos do que dos adultos, né? O número de adultos que se foi aí é muito grande. E a Covid em criança, a senhora acredita que tem uma forma menos grave, menos agressiva? A criança, ela supera melhor essa doença? Não, existe aí vários dados mostrando que percentualmente a taxa é menor nas crianças do que nos adultos, tá certo? Porém, o que nós estamos vendo é que essa taxa tem piorado, quer dizer, aumentado, em virtude dos adultos, né, dos maiores de 18 anos, estarem vacinados até com 3 doses e, portanto, eles ou têm uma doença grave, ou leve, ou assintomático. E o que se está verificando em vários estudos feitos através do mundo é exatamente a mesma coisa. Por isso que nós precisamos correr, vacinar as crianças para que elas estejam protegidas já no início das aulas. É necessário o retorno, mas um retorno com cautela. Exatamente. Boa frase, gostei. Não é? É um retorno com cautela. É verdade. Alô, quem tá falando? Veja quem tá falando. Não, atenda. Podia atender no ar. Se Dona Marília, você estaria dizendo, Dona Marília, eu tô lhe vendo no ar. Doutora Marilis, muitíssimo obrigado, tá bom? Acho que foi a Andréa que ligou para a senhora para a gente encerrar a entrevista, né? Foi a Andréa que ligou para a senhora. E eu agradeço mais uma vez o esclarecimento. Eu peguei uma aula com a senhora, tá bom? Espero que meus telespectadores também tenham aproveitado muito essa nossa ideia. E a senhora vai para onde? Toda bonita desse jeito. Tá no trabalho ou tá em casa? Estou trabalhando, vim para dar entrevistas. Ai, que bacana. É até colar. Olha aí, eu estou tão feliz mais uma vez que a senhora desse sorriso. Me disseram bem que o cinegrafista que acompanha o serviço da senhora, o trabalho, as entrevistas, disse que são poucas pessoas que fazem a senhora sorrir. Muito obrigado, viu, doutora Marilis? Depois eu lhe dou os R$10 que a gente combinou antes da entrevista. Doutora Marilis, muitíssimo obrigado, beijão pra senhora. Quando passar essa pandemia, eu vou convidar a senhora pra gente almoçar juntos na casa da senhora, que eu sei que a senhora mora numa casa bacana, agradável, viu? Pra gente trocar uma ideia aí a miúde. Beijão, doutora Marilis, bom dia. Um abraço. Um abraço pra senhora também. Valeu demais.